Boa, rapaziada, que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Eu queria relatar um caso que eu tive. Quando eu comecei a estudar projeção e tudo mais, eu lembro que foi basicamente como o Wagner aqui, o Saulo também comentou. Parece que quanto mais eu insistia, mais eu queria, mais ansiedade eu tinha, menos eu conseguia alguma experiência. Foi o dia que eu, assim, dormi sem nada, assim, sabe, na mente, sem querer nada. Foi o dia que eu consegui. Eu lembro que eu acordei, eu olhava o meu corpo ali, eu fiquei meio desesperado na hora. Mas aí, né, passou-se o tempo e eu tive uma experiência muito... que até hoje eu fico me questionando. Será que isso foi realmente uma projeção ou isso foi só um sonho? Primeiro que aconteceu foi o seguinte. Eu sonhei, dormi e tudo mais. Aí eu comecei a me ver num lugar como se fosse um galpão. Como se fosse um galpão de shopping, só que sem lojas, assim. Tudo aberto, um galpão muito grande. Uhum. E nesse galpão tinha pessoas andando com o jaleco todo branco. E essas pessoas de jaleco branco ajudavam outras pessoas que estavam de alguma forma doentes ou sangrando e tudo mais. Uhum. E nisso que eu estava andando, eu vi um amigo meu. Tanto que eu nunca relatei esse sonho pra ele, mas talvez se ele estiver assistindo, ele vai saber que é ele. E ele tava passando por um processo muito difícil. A empresa dele não tava dando certo, ele tava com muito problema, conta, boleto, aquilo tava, né? E aí ele tava passando por um problema muito difícil, eu falava pra ele, cara, muda esse pensamento, muda esse sentimento. E a gente sempre conversava quase todo dia disso. E eu vi ele nesse sonho. Eu vi ele como se fosse numa banheira, e nessa banheira ele meio que se cortava. De alguma forma ele se cortava e eu falava pra ele, meu, para, por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? E eu começava a chamar um dos médicos que estavam ali, dessas pessoas que estavam de jaleco. Eu chamava essas pessoas de jaleco e essas pessoas falavam assim, não, a gente não pode ajudar ele agora, porque ele ainda não autorizou. Eu não usou essa palavra, usou outra, mas é como se fosse isso, ele ainda não autorizou. E eu ficava, mas como assim? Ele precisa autorizar o quê? Ele tá aqui, ó, tá sangrando e tal. E ele ficava como se fosse algo, sabe... leviano, ele tava lá se cortando e ficava assim, e eu ficava preocupado com isso, até que aos poucos um dos de jaleco me puxou, falou, não vai ter o que você fazer, agora ainda não é a hora, isso aqui só foi pra você ver a situação dele, você vai ter que ajudar ele lá no plano físico. E aí passou um tempo, eu não lembro muito bem como foi o desfecho, eu despertei, e eu fiquei com isso na minha cabeça até hoje, será que foi um sonho? Ou realmente foi uma possível projeção astral. Tanto que depois eu fui conversando com ele, eu não relatei o sonho, mas eu fui aos poucos tentando, cara, não pensa assim, não faz isso. E hoje em dia, graças a Deus, ele já tá bem melhor, mas ele tava num estado muito preocupante, naquele momento. Com um cara de uma projeção, sim, com um mentor tentando orientar, é que na volta a tua mente pode ter misturado algumas coisas, mas tá com um jeitão de uma assistência. E é possível a gente ser utilizado para uma mensagem de outro, de um terceiro, assim... E normalmente quando esse terceiro, pelo menos eu que vi desse estado, né? Quando o terceiro tá passando por um problema muito difícil nessa projeção, como a gente consegue ajudar ela no físico? Então, porque foi te mostrado um problema que você não sabia que tinha lá fora. Você sabendo, você vai ajudar. Por exemplo, você deu apoio psicológico para ele, conversou com ele, tentou ajudá-lo da forma que você podia. Às vezes, um amigo aqui encarnado... Para você que está encarnado, ele é mais útil do que um mentor extrafísico que ele não vê, porque ele está vendo você. Uhum. O mentor intui você para você falar com ele aqui e aí chegar no ponto certo. Tem momentos, Rafa, Felipe, que a gente é emissário, meio médium de uma situação em que você é usado para chegar e melhorar, ajudar o outro de tabela por interferência de uma presença extrafísica que às vezes nem vê. Um pensamento que ela joga, você... transforma em ação que ajuda o outro que você nem sabia. Isso acontece com todo mundo, só que um médium vai perceber isso mais claramente, que ele está sendo teleguiado, direcionado. Mas a gente é direcionado num monte de coisa e nem sempre para coisa positiva, porque o oposto também existe. Uma entidade maléfica jogando um pensamento em você, que se você falar aquilo para a pessoa, vai destruir a vida da pessoa, te quebrar a amizade, que é o processo da obsessão. Por isso que a gente tem que ter discernimento para saber exatamente a qualidade do que você está pensando, o que você está sentindo, para poder fluir melhor.